Mais um recado poético que se inicia. Episódio 33. Boa audição. Próxima estação, next station, Tatuapé. Acesso a CPT. Access to train service. A Dama do Metrô, capítulo 32. Desanimar? Jamais. Em último caso, marcaria uma consulta com o Dr. Valdo e, quem sabe, né? Pipocaram fantasias na sua mente alucinada. Como sempre fazia, Malu saiu de casa preparada, mas não contava com a chuva nem com o atraso do metrô. Um pouco antes de descer até a plataforma, notara o movimento da caterva desvairada, com medo de perder a hora. Por que a pressa? Será que não percebem que correr não resolve nada? Apenas aumenta a irritação de vocês e dos outros. O povaréu não tem consciência da vida que leva. Pensa que vai perder o último metrô. O intervalo entre os trens é de 3 em 3 minutos. Isso se nada ocorrer de anormal. Malu observava aquela agitação sem se preocupar. Por isso, saía de casa mais cedo. Para que se enervar com a condução? Mesmo porque ela não tinha necessidade de chegar na hora certa. Nem queria ser exemplo para ninguém. Cada um é responsável pelo que tem de fazer, ou não fazer e aguentar as consequências. Cada um que seguisse seu caminho com as próprias pernas. Malu nunca tivera uma orientação firme que a levasse a se desviar de caminhos perigosos. Gostava de sentir o perigo da audácia na pele. Pastorelli. Diário de um Sentir, caderno 1.32. Adianta correr para tomar o primeiro ônibus? Adianta escrever, responder cartas, registrar palavras neste caderno? Adianta? Não há perspectiva de que futuramente haja uma possível mudança. Talvez esteja até havendo uma, sim, mas é imperceptível. Não vejo, não sinto. Sei que haverá uma mudança. Como? De que maneira? Os dias são sempre iguais. Serviço, ônibus, ler, escrever, bar, casa, banho, dormir e no outro dia as mesmas coisas. Sábado e domingo a leseira é infernal. A pasmaceira quebra os ossos. Preciso sair dessa sufocação que me oprime, me desanima. Essa sem vontade de não fazer nada, ficar só ouvindo a Elis e nada mais. É uma falta de vontade, de objetivo. Não quero nada. Pastorelli. Eu sei que se estou aqui é por um motivo, o qual não sei. A rotina me faz seguir minha vida, às vezes monótona, chata, terrível, como é o silêncio. Mas, no entanto, tenho a presunção de que é necessário tanto a rotina como o silêncio, e às vezes não quero, principalmente o silêncio de você. Olho o vazio da parede branca à minha frente e pergunto-me: o que é isso? Claro, não tenho resposta, mas sei que se eu jogar a pergunta no universo, não só saberei o significado, como terei a resposta. Porém,
Para isso acontecer, é preciso ter fé, acreditar, o que me leva a uma outra pergunta. Tenho fé, Pastorelli? Como escreve Bianca Gonçalves? Bianca Gonçalves é pesquisadora, professora, revisora e poeta. Como você começa o seu dia? Você tem uma rotina normal? Começo meu dia com afazeres domésticos, como toda trabalhadora que cuida da casa. Acordo o mais cedo possível para o dia render. Priorizo a casa e depois começo a trabalhar no meu escritório quarto. Em que hora do dia você sente que trabalha melhor? Você tem algum ritual de preparação para a escrita? Gosto de trabalhar à noite, virando a madrugada, por conta do silêncio da rua. Mas nem sempre isso é possível. Meu ritual consiste em desligar o celular, colocar uma garrafa d'água próximo da minha mesa e deixar ao meu alcance tudo aquilo que vou precisar no momento. Isto serve para a minha produção acadêmica, a dissertação e os artigos. No que diz respeito a crônicas e ensaios que faço para o blog, escrevo quando tenho um tempinho livre ou quando estou com algum bloqueio na escrita acadêmica. Sobre poesia, não há receita nem ritual. Às vezes aparece uma ideia de verso quando estou lendo algum texto teórico ou quando estou cozinhando. Você escreve um pouco todos os dias ou em períodos concentrados. Você tem uma meta de escrita diária? Procuro escrever todos os dias, inclusive finais de semana. A meta diária depende do que estou fazendo no momento. Se preciso terminar um artigo ou um texto para apresentação, estabeleço um prazo e procuro ser rígida nisso. Nas tarefas acadêmicas, costumo ser mais produtiva de manhãzinha, período em que escrevo mais e melhor. Como é seu processo de escrita? Uma vez que você compilou notas suficientes, é difícil começar? Como você se move da pesquisa para a escrita? Começar é a parte mais difícil. Quando sinto dificuldade em começar, procuro ler autores que são referências para mim. Às vezes, até por exercício, tento imitá-los. Fiz muito isso com os ensaios de José Paulo Paes, no Gregos e Baianos, que para mim é uma obra magistral da nossa literatura ensaísta. Em poemas, geralmente, começo por fragmentos que dou continuidade ao longo dos dias. Raramente termino um poema em um dia. Alguns levam meses. Minhas pesquisas em poesia costumam ser longas e as encaro como uma espécie de entretenimento. Eu atualmente estou em uma que não faço ideia quando terminarei, pois envolve várias tradições, línguas que estou aprendendo e livros presos em acervos que sabe-se lá quando poderei visitá-los. Como você lida com as travas da escrita, como a procrastinação, o medo de não corresponder às expectativas e a ansiedade de trabalhar em projetos longos? Tento não sofrer por isso. Nesses tempos de procrastinação, que corresponde aos tempos de bloqueio, prefiro dar uma volta, andar por uma livraria ou biblioteca, caminhar sozinha. Essas fases de produção geram muitas inseguranças e por isso eu acabei buscando hobbies criativos que não têm nada a ver com a escrita, como a costura, a colagem e a cozinha. Recortar figuras detalhadas ou cortar panos segundo os moldes, não errar na costura da máquina ou ainda ter paciência para cortar legumes, mexer uma panela,
nos ajuda a reeducar nosso olhar em prol da paciência, algo muito exigido pela tarefa da escrita, que talvez por hábito ou rotina acabamos nos esquecendo. Quantas vezes você revisa seus textos antes de sentir que eles estão prontos? Você mostra seus trabalhos para outras pessoas antes de publicá-los? Dificilmente mostro, porque o palpite alheio raramente faz parte do meu processo. Minha relação com poesia é profundamente solitária e gosto que seja assim, pois encaro como um momento de introspecção. Sou muito dura comigo mesma em revisões de trabalho acadêmico, porque também sou revisora. Quando leio um texto antigo com algum erro, me penalizo demais. Como é sua relação com a tecnologia? Você escreve seus primeiros rascunhos à mão ou no computador? Jamais começo pelo computador. Tudo que escrevo, inclusive artigos, parágrafos para a dissertação, poemas, etc., começa no papel. Eu durmo com um caderno ao lado, pois sou inquieta, demoro para cair no sono e muitas vezes levanto para escrever alguma ideia. Só depois passo para o computador. Essa coisa de escrever pelo celular não funciona para mim. Não se trata de uma romantização do papel, de uma nostalgia tosca. Acho que prefiro trabalhar num primeiro momento à mão, porque tenho a impressão de que escrevendo com caneta o pensamento flui mais rápido. De onde vêm suas ideias? Há um conjunto de hábitos que você cultiva para se manter criativa? As ideias quase sempre vêm de leituras. Eu mantenho uma série de caderninhos nos quais escrevo sobre o que eu estou lendo ou tento fazer uma desleitura do livro. E às vezes brinco de tentar escrever uma resenha em versos dos livros que leio. Tem alguns poemas meus que vieram disso. Acho que esse tipo de relação com poesia tem a ver um pouco com o fato de ter lido muito essa geração de poetas mais ligados ao humor, como Leminski e o poeta José Paulo Paes. Eu não encaro poesia como um emprego, sequer como um part-time job, como fazem muitos bons poetas. Eu encaro com leveza e totalmente desobrigada, porque essa é a minha válvula de escape e acho que a minha postura poética transparece no tipo de poesia que eu faço. O que você acha que mudou no seu processo de escrita ao longo dos anos? O que você diria a si mesma se pudesse voltar à escrita de seus primeiros textos? Quando eu era adolescente, me lembro de ficar um dia inteiro para terminar um poema, que era, na verdade, atividade proposta pelo professor de filosofia. Nessa época, eu tinha tempo para isso. Ainda demoro muito para terminar um poema, pois não tenho facilidade em escrever. Como não posso parar um dia inteiro para escrever um poema, faço aos poucos. Alguns levam poucos dias, outros levam meses. Para as coisas da pesquisa é relativamente mais fácil, pois trabalho com prazos e, por isso, sou mais rígida. Se tivesse de aconselhar a pequena Bianca, diria para ela terminar todos os projetos de textos em prosa ficcional que ela começou aos 13 anos. Naquela época, eu cheguei a começar a escrever um romance. Não ter insistido na prosa me tornou uma escritora muito limitada. Que projeto você gostaria de fazer, mas ainda não começou? Que livro você gostaria de ler e ele ainda não existe? Meu primeiro livro, e até agora único livro, é poesia, porque leio muita poesia desde que me tornei leitora. E foi por isso que procurei minha adolescência inteira e boa parte do que tem sido a fase adulta. Portanto, foi algo natural. Encaro meus poemas como resultado de muita leitura, mas também comecei muita coisa e interrompi por falta de tempo. Tenho um livro de contos
todo estruturado na minha cabeça. Porém, falta tempo para me dedicar a ele. Tenho um romance interrompido, não o dos 13 anos, um outro, que acredito que só ficará pronto aos meus 40 anos. Tenho vontade de escrever uma peça, mas preciso estudar mais o gênero teatral. Quero muito escrever um livro de ensaios, uma coisa mais experimental, sobre a recentíssima produção literária de autoria negra brasileira, sem pesar a mão na linguagem acadêmica. Acredito que esse tem potencial para ser o meu mais novo projeto. Não bebo café, de Bianca Gonçalves. Nos encontramos antes da bênção do xiste, graças aos nossos largos passos. Fugimos daquele script, mas eu ainda perguntava da piada que não entendi. Nós duas juntas davam um filme, Two Girls and One Cup of Tea. Fitava cismada aquela caixa, coisa que só homens podiam tocar. Ficava estático, decorativo na sala de jantar. Não sabia objetivo, mas queria pôr minha boca lá. Meu pai dizia que gaita é coisa muito íntima. Pigarro, cigarro, saliva de 3 gerações da família e também o movimento sugeria, com o formato ginogeometria, provavelmente não me toleraria, me restando dessa forma o apito do palito que sobrava no final do pirulito. Ah, se eu voltasse aos tempos de menina, eu refaria meus idos tocando ocarina. Bianca Gonçalves é graduanda em Letras na USP, professora e pesquisadora. Impulsionou o projeto Leia Mulheres Negras, que contribui na difusão de autoras negras brasileiras, através de palestras e minicursos. Mantém o blog Bianca Não é Branca, onde publica ensaios, críticas e crônicas. Tem um livro de poemas na gaveta que pretende publicar ano que vem e, atualmente, se divide escrevendo seu projeto de mestrado e um romance. Bianca foi uma das poetas indicadas por Jari Arraes em nossa lista Poetas Negras da Literatura Brasileira. Preta, de Ana Paula Lisboa. Faz um ano eu te escrevo e essa deveria ser só mais uma carta. Mas saber que esse será um relato público me fez ficar envergonhada e com frio na barriga, incrivelmente maior que nos textos anteriores. Mesmo que desde março eu já soubesse que te escreveria. Queria te dizer nessa escrita coisas que ainda não foram ditas, apesar de eu ter a fantasia de que, quando as pessoas morrem, elas passam a saber de todas as coisas, ter todas as respostas, ler pensamentos. E também escrever um texto cheio de referências bibliográficas, filosóficas, humanas, religiosas sem religião, dando conselhos para os leitores sobre o que realizar na vida antes de morrer. Não será assim. Eu sinto de não ter acompanhado tudo mais de perto. Me preparei para o pior, mas depois do início do tratamento, eu achei que tudo ia passar e já imaginava a gente tomando uma garrafa de Gabriela no bar Cachaça, rindo de tudo aquele sofrimento que teria finalmente ficado no passado. Mesmo depois desse um ano, meu peito dói toda vez que passo em frente ao INCA e ainda não consigo fazer visitas em hospitais, mesmo quando a notícia é boa, como um nascimento ou uma amiga que acabou de receber um rim novo. Mas sabe, em tudo encontra-se o bem e apesar do meu desejo de saber o que seríamos no futuro, eu pensei uma coisa boa nisso tudo. Você nunca vai envelhecer. E aí, sempre que nos vermos,
juntos seremos jovens. Para sempre teremos 27, e isso deve ser alguma dádiva. Revi nossas fotos, essas que as redes nos trazem de volta como lembrança quase todos os dias. Lembra-se das nossas fotos juntas que sempre saíam desfocadas? Que doideira! Vó, menti pro você. Não, não, mano. Às vezes eu acho de bobeira um retrato lá em casa. Olho não aguenta, não. Enche d'água. Você lembra de mim, louca, andando com aquela câmera para cima e para baixo? Bendita a hora em que eu decidi registrar aquele ano 2012. Foi o fim do mundo. Revi as fotos de meu aniversário de 25 anos e você linda, vestida de branco. Naquele dia, a gente estava parecida e no seu enterro um homem me viu chorando, perguntou se nós éramos irmãs. Mas a melhor foto de todas não tem fotógrafo. Foi feita no temporizador da câmera, sentados no sofá surrado do Centro de Artes, você, Renato, G, Dudu, Cadu, eu, Paulinha e Breno, todos sérios, num carão digno dos versos de Revolta do Tiago. Me mudo de casa ainda esse mês e acabo de decidir que finalmente aquela foto merece uma moldura e uma parede na casa nova. Amiga, a saudade tem a sua cor. Eu sinto falta de nossas conversas, todas elas, mesmo a de política que a gente não se entendia. Nossa, se você estivesse aqui, acho que os desentendimentos teriam aumentado. Tu não faz ideia das confusões em que me meti, mas está tudo certo. Fiz amigos novos, tanto mulher maravilhosa, que obviamente não te substituem, mas que me levantam quando vem a bad. Fico te imaginando nas manifestações feministas, provavelmente com Malu nos braços. Tenho tentado estar mais intensa, achando que é importante estar junto, mais do que estar separado. Visitei Paulinha em Salvador. Preta, entendi teu amor por aquela cidade, que lindeza! E que pretos maravilhosos! Ela está melhor, se cuidando, fazendo mestrado. Alice e Marina não vejo há séculos. Com Ana falo todos os dias. Todas sentimos falta dos seus conselhos e entendi que você era esse ponto que juntava nossas retas. E agora, apesar do amor que permanece, os caminhos estão menos cruzados. Faltou aquela viagem, todas juntos que planejamos e nunca saiu uma pena. Conheci muitas cidades esse ano e sempre pensava em você, que era muito mais corajosa e aventureira que eu. Eu só embarcava. Eu quase morri sem sua coragem e me agarrei nela para aceitar um monte de convites. Acredita que semana que vem embarco para Angola? Léo está lindo. Continua com aquela mania que vocês tinham de postar foto e uma música com legenda para ouvir enquanto vê a foto. No aniversário dele, choveu como sempre. Ele escreveu uma coisa bonita sobre ser forte como o mar de ressaca. Me lembrou Dom Casmurro e o gosto que você tinha por explicações metafísicas. Ele continua com aquele cheiro gostoso de gente. Me diz que apagou os escritos das paredes e dos armários e se entregou para a vida. Eu nem consigo imaginar quanta dor. Mas agora está amando numa relação bonita e eu estou orgulhosa dele e dela. Ainda mais porque é ela, você sabe. O amor de vocês fez uma criança linda, meu Deus. Ela tem seus olhos, seu sorriso de boba, e Léo me descreveu recentemente a cena dela brincando de bambolê, ela rodeada de crianças, um bambolê no chão. Malu, no meio do círculo, rebolando 1 ano e 5 meses de bochechas gordas e um brilho estelar. Vai ser uma pena ela não conhecer sua voz.
ficamos aqui com a missão de relatar a mulher maravilhosa que a mãe dela era e com certeza vou estragá-la bastante, contando todas as nossas zoeiras. Não foram poucas. Passei esse primeiro 22 de outubro sem você em Santa Cruz. E é claro que esse um ano longe do seu corpo será comemorado no sábado, dia de Oxum. E também por isso, o que poderia ter sido um dia de tristeza foi um sábado lindo, ouvindo as ideias daqueles jovens que me fazem lembrar da gente, certos que podem mudar o mundo colocando projetos na rua. E podem. Na volta para casa, o rádio do carro tocou pretinhosidade. O motorista aumentou o som. Todos cantamos em coro e eu chorei olhando o horizonte da Avenida Brasil naquele fim de tarde. Preta, eu só passei para dizer que te amo. Você é ainda minha festa. Recado poético está sendo postado no YouTube. Vejam, ouçam, deixem o seu like, compartilhem e obrigado e até o próximo.